Então, às vezes você acha que está numa situação ruim de vida, de qualidade de vida, mas tem gente muito pior. Quando a gente fala de situação, né, a gente está levantando vários pontos. Primeiramente, a parte financeira, temos também a questão da saúde, do bem-estar, né, da família, pessoalmente mesmo, sem pensar fora de si, né? O camarada emocionalmente não está bem, ele está com algum problema. Então, existem inúmeros problemas que podem assolar o indivíduo. E ele estando na pior condição possível, pode ainda existir outro que está numa situação ainda pior. Quando você é cumprimentado, o cara fala, e aí, tudo bem? A resposta é automática, tudo bem. Mas às vezes a vontade de responder outra coisa. Mas você vai responder outra coisa baseado em que parâmetros você pode dizer que você está bem ou não. Você pode olhar para si mesmo e responder essa pergunta. Bom dia? Não, meu dia não está bom. Geralmente, quando você olha da sua própria ótica, ela já está, dificultada pela própria condição que você está. Então, você já está, vamos supor que você está numa situação financeira ruim. Você vai olhar para a sua situação financeira de forma ainda pior, né? Você vai acabar exagerando aquela condição. E geralmente o seu fator de comparação vai ser comparar com uma outra situação que você mesmo estava. Ou, eu acho que, não sei se é na maioria dos casos, comparando com outra pessoa, o que é terrível, na verdade. O que é terrível essa comparação, porque a grama do vizinho está sempre mais verde, né? Dificilmente você vai olhar para alguém numa situação pior do que a tua e dar graças a Deus. Poxa, graças a Deus eu poderia estar muito pior. Isso fica meio religioso, meio resignação. Veja bem, você está comendo frango, mas tem gente que está passando fome. Será que isso não é pensar pequeno? Quando a gente fala da sociedade, ou melhor, do país, né, a gente fala da comunidade, de um índice de desenvolvimento humano, onde a gente leva em consideração muito do poder aquisitivo, do camarada ter energia em casa, ter gás, enfim, ter acesso também aos meios ali, tipo ter um parque, tem um sistema de saúde bacana, eficiente, a política ela é livre, enfim, são vários elementos que são levados em conta para estabelecer aquele índice de desenvolvimento humano. O que você tem a dizer sobre isso? Nós falamos um tempo atrás aqui sobre o que é humanidade, né? Que seria você ter uma empatia, você reconhecer o próximo, ajudar ao próximo, se identificar com o sofrimento alheio. Isso seria ser humano. Hoje em dia, quando fala assim, quando a pessoa é tão humana, é porque ela tem uma bondade em Perdão, si. solidariedade. Perdoa, solidariedade, né? ela é um ser humano nobre. Mas quando desenvolver o índice de desenvolvimento humano, vai levar em consideração essas qualidades. O cara tem uma geladeira, tem um parque, tem 3 televisões, então ele tem um índice de desenvolvimento humano bom, agradável, alto. Quando nós comparamos a Índia, por exemplo, né, que tem às vezes um IDH comparado com o Ocidente baixo, mas e a humanidade, a bondade, a felicidade, a alegria daquele povo? Será que a humanidade deles é maior do que a nossa do Ocidente? Esse ponto é importante, porque a gente sempre olha com aquela questão que a gente abriu esse vídeo. Eu tô numa situação ruim e tal, e o outro tá muito pior, mas também poderia estar muito melhor. A gente nunca fala isso, não, eu tô ruim, mas eu poderia estar melhor. Aliás, eu acho que a gente fala isso até com frequência, né? Sempre poderia estar melhor, né? Mas e melhor em que aspecto? Quem poderia estar melhor? Né? Então esse ponto é importante, porque às vezes se a gente tem a felicidade que pode nascer de dentro de nós, que ela resplandece de dentro para fora, então esse status de estar bem ou ruim, ele é interno. É você consigo mesmo que vai sentir bem ou ruim, independente do local ou do índice de desenvolvimento humano onde você esteja inserido, porque é de dentro isso aí. Eu falei em uma reunião que a felicidade, o bem-estar, ele estava em você focar os seus objetivos e as suas realizações em coisas possíveis, em coisas boas que você tem. Eu acho que é meio por aí. Se você olhar para a grama do vizinho, que ela está mais verde, você sempre vai achar que o seu IDH é ruim, que a sua situação é pior. Mas se você olhar para a tua própria situação, os bens que você tem, aquilo que você pode ter, aquilo que você já construiu, você vai considerar que a sua humanidade, o seu desenvolvimento humano é bom. Então tem que focar a sua felicidade naquilo que você tem, naquilo que você pode ter, naquilo que é alcançável, naquilo que é tangível,
naquele valor que você realmente tem, aquilo de valor que você tem. Eu acho que nesse vídeo está ficando exatamente claro a nossa contradição de ideias. Então, o Marcos está falando que eu tenho que focar minha felicidade no que a gente tem, no que é possível, que está ali na matéria e tal. E eu estou falando que isso é irrelevante. Aquele camarada lá que está numa situação terrível, péssima, no fundo do poço, ele pode estar emocionalmente ou espiritualmente extremamente melhor do que um camarada que está com riqueza, com prosperidade máxima na Noruega, com o melhor índice de desenvolvimento humano possível, e mesmo assim ele não vai estar tão bem quanto o outro que não tem nada. Então, às vezes, o aspecto espiritual, né, que eu falo que é de dentro para fora, ele é o que vai reger o teu nível de felicidade, que você vai conduzir a sua vida, enfim, independente das posses, se elas são atingíveis, tangíveis ou não são. Eu não tenho acesso aos dados, mas depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Mas nós sabemos que o índice de suicídio e depressão na sociedade capitalista ocidental, ele é muito alto, ele é muito elevado. Será que o índice de suicídio e depressão associado à tristeza e à infelicidade da Índia, será que ele é menor que o nosso? Acho que seria interessante esse comparativo. E além da Índia, né, eu acho que o Brasil ele também é muito religioso, né? Existem outros países que têm essa característica. Não estamos nos atendo à questão do hinduísmo ou qualquer outra religião específica, mas a ideia de religiosidade ou de espiritualidade, né? De espiritualismo, uma ideia mais sutil, uma percepção mais sutil da realidade, né? Aquele que tem essa percepção, será que ele não está emocionalmente melhor, né? A ponto de corroborar para esses índices, né? Para você de repente ter índices de menores de suicídio, depressão. A religião por si só, todas elas, eu não conheço nenhuma que não seja, ela é consoladora. Então ela contribui de maneira muito forte, talvez não no IDH, mas na diminuição do índice de depressão, de suicídio, de tristeza. Porque por mais que a pessoa esteja numa tristeza, a prática religiosa ela sempre é consoladora. E você, acha que a grama do vizinho é mais verde? Ou você tem todo dia um bom dia?